Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo, né? Um estudo promovido por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, que nos coube aí, então, essa posição de organizar. O estudo tem como pauta refletir acerca do tema aí apresentado na transparência, determinismo divino, livre-arbítrio e fatalidade. É importante salientar que nosso centro, além da programação de estudos presenciais, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas. Como este estudo, que será disponibilizado agora na próxima sexta-feira, no dia 21/7. Além desses estudos gravados, tem também uma live que é realizada mensalmente, no último domingo de cada mês, pelo nosso irmão Adelante Ferraz. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos a postos, Mestre querido, para podermos realizar a nossa programação de estudo e podermos gravá-lo para compartilhar com os nossos irmãos de ideal. E queremos, Senhor, neste momento, rogar ao vosso coração magnânimo a bênção do Senhor, que envolvendo-nos, nos favoreça as condições para podermos realizar a nossa programação. Permita-nos, Senhor, também podermos contar com a presença de nossos mentores espirituais a compartilhar conosco desses momentos, ampliando-nos as possibilidades de reflexão em torno da temática que será desenvolvida. E que vossa paz, Senhor, nos acompanhe sempre, assim seja. Muito bem, dando sequência aqui à nossa programação de estudos, queremos compartilhar essa pergunta, que é a pergunta para a qual vamos apresentar na sequência alguns aspectos doutrinários para refletirmos. E a pergunta é essa: como entender o determinismo divino no contexto dos princípios doutrinários? Né? E, na sequência aqui, então, vamos apresentar alguns aspectos doutrinários para podermos desenvolver essa pergunta. Então, para desenvolvermos o aspecto de que a busca do Espírito pela perfeição é um determinismo divino, né? Nós queremos trazer aqui
para as nossas considerações essa pergunta, que é uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 132, pergunta que Allan Kardec formula aos espíritos superiores. E ele formulou o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos superiores responderam então a Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. A frase traz um destaque muito interessante, que nós queremos chamar a atenção, além do grifo, obviamente. Esse grifo aqui é nosso, chegar à perfeição. Então, Deus lhes impõe a encarnação, isso é da lei. Entender aqui que essa condição aqui, Deus lhes impõe a encarnação, porque é uma lei, lei de Deus, lei divina, que se aplica no contexto da vida e orienta o nosso destino. Não é? Então, essa condição já nos leva, portanto, a inferir acerca do determinismo divino que estamos submetidos. Não é? Ou seja, a busca do Espírito pela perfeição é o determinismo divino. E aqui o trecho tem essa sequência. Para uns a expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Portanto, aqui nós queremos destacar que a busca pela perfeição é um determinismo divino. Dando sequência aqui, nós vamos ter que a busca do Espírito pela perfeição é um determinismo divino. E aqui, nesse trecho do livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, do capítulo 3, Kardec desenvolve essas considerações. Ele vai dizer o seguinte, que as almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento nem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhes falta. Ou seja, todos nós somos capacitados, reunimos potenciais para podermos adquirir o que lhes falta. Mas o que nos falta? Vamos continuar aqui. O trabalho é o meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Aqui nós temos uma evidência do determinismo divino. Não é? O grifo aqui é nosso. Continua aqui o trecho. Conseguem-no mais ou menos prontamente em virtude do livre-arbítrio e na razão direta dos seus esforços. Todos têm os mesmos degraus a franquear, o mesmo trabalho a concluir. Mas aqui entra um componente, o livre-arbítrio e o esforço que cada um deve fazer. Portanto, cada um, na escala evolutiva, vai se apresentar num patamar. Não é? E isso nós vamos desenvolver na sequência a questão do livre-arbítrio. Ora, isso aqui nos leva, então, a inferir que a busca pela perfeição é um determinismo divino. Certo? Então, vamos aqui continuar o desenvolvimento e agora eu vou utilizar uma figura para poder desenvolver esse entendimento aqui. O seguinte, aqui nós temos duas linhas, uma na horizontal, uma na vertical, e aqui nós temos dois campos de resultado, ou duas dimensões de aprendizado. São as conquistas do espírito para alcançar a perfeição. Tomando como base a afirmativa que nós vamos encontrar ao compulsar o Pentateuco kardeciano, nós somos criados simples e ignorantes, para alcançarmos e
na nossa trajetória evolutiva, alcançarmos a perfeição, que se dá a partir, né, da conquista dos caracteres intelectuais, da inteligência e dos caracteres morais. Então, é nesse sentido, nós somos criados, então, para alcançarmos a perfeição, que vai, portanto, acontecer a partir do momento em que nós, em nossa trajetória evolutiva, vamos construindo esses caracteres, né, da inteligência e da moral. Avançando aqui um pouco mais, nós vamos ter o seguinte: aqui nós temos uma trajetória, que é a trajetória que nós podemos caracterizar como evolução. Ou seja, todos nós estamos inseridos em um contexto na vida para evoluir. Todos, sem exceção, como o trecho que há pouco que lemos, ele evidencia, né? Para quê? Né? Para alcançar a perfeição. E cada trecho desse percorrido, nós o fazemos utilizando do mecanismo da reencarnação, que é essa experiência no plano físico. Né? Nós estamos partindo da experiência que temos, sobretudo aqui no plano físico, aqui no planeta Terra, que essa experiência se dá e é de conhecimento de todos nós, mas esse princípio é um princípio também que nós vamos identificar, né, no contexto universal, né, da criação. Essa reencarnação, obviamente, ela vai evidenciar para o espírito uma conquista do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral. E aí ele vai para uma outra reencarnação, reencarnação 2, ampliando, portanto, sua conquista intelectual e moral. E aqui, para a gente fechar, ele vai trabalhar N reencarnações para alcançar essa condição, que é a condição da perfeição moral. Então, esse princípio das vidas sucessivas vai proporcionar ao espírito, dentro do processo evolutivo, a conquista da inteligência, da moral, né? Então, as reencarnações aí, elas vão promover essas condições para que o espírito possa alcançar a perfeição. Isso aqui é o que nós estamos trazendo dentro do nosso pensamento, a partir desse aspecto aqui, sobretudo da questão 132 que apresentamos, e daquelas considerações do céu e inferno, que nós estamos destacando como determinismo divino, né? Que é essa busca pela perfeição. Essa ilustração a gente pode encontrar, né, desenvolvida teoricamente, como pergunta e respostas, né, nas questões 133 e 780 de O Livro dos Espíritos. Certo? Todo esse processo é orientado pela lei de Deus, a lei divina ou lei natural, que são as leis soberanas da vida. E aqui é interessante a gente destacar que o Kardec, no Livro dos Espíritos, né, na terceira parte, uma parte que é muito interessante, com 12 capítulos, sendo 10 deles destinados, né, às leis. No primeiro capítulo ele vai falar sobre a lei, né, a lei natural, ou lei divina, né, e desenvolve, então, em cada capítulo, na sequência, sobre as leis morais, que são leis que orientam esse processo evolutivo, que nos conduz à perfeição. Não é? Isso é um determinismo divino. Nós vamos, na sequência, apresentar algumas considerações sobre livre-arbítrio, mas queremos já adiantar aqui essa relação entre livre-arbítrio e a lei divina, que é a lei de Deus. E para isso nós queremos destacar esse trecho do livro Céu e Inferno, está na primeira parte, no capítulo 3.
E o Kardec faz o seguinte apontamento, né? Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei, e assim sereis os árbitros da vossa própria sorte. Entender que, embora submetidos ao determinismo divino, às suas leis, cabe a cada um de nós administrá-la, planejar, organizar, né? Elaborar o nosso projeto para podermos, então, alinhar o nosso objetivo, que tem que ser sempre esse, né? A busca pela perfeição. Por isso, alinhar o nosso objetivo a esse objetivo maior, que é a busca pela perfeição. O trecho segue aqui. Consequentemente, Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. E foi o homem que criou esse mal, divorciando-se dessas leis. Se ele as observasse escrupulosamente, jamais se desviaria do bom caminho. Então vejam bem, o determinismo de Deus é o bem. Porque todas as leis de Deus são para o bem. O homem é que, pelos inconvenientes, criou o mal. Agora, agindo de forma nobre, nós vamos então sempre alinhar a nossa ação com a lei de Deus, que são para o bem. Veja bem que coisa, né? E quando se diz assim que a busca do Espírito pela perfeição é um determinismo divino, nós estamos falando que a felicidade é o determinismo divino. Porque a lei de Deus nos conduz à perfeição e à felicidade, obviamente. Agora, os equívocos, os delitos, esses inconvenientes que são praticados que caracteriza aí, portanto, esse divórcio em relação às leis de Deus, é que leva essa condição aí do mal. O mal para o qual nós temos e vamos responder. Na sequência, nós vamos fazer uma ilustração para caracterizar essa condição aí dentro do processo evolutivo. Portanto, aqui nós temos o quê? Um determinismo relativo. Por quê? Porque depende da ação de cada um. Porque cada um tem uma condição. Cada um de nós é livre, tem liberdade para poder agir, como Kardec destaca aqui. Tendes inteira liberdade. Mas precisamos assumir essa condição. Sereis os árbitros da vossa própria sorte. Então, o destino que vamos alcançar está nas nossas mãos. O que colhemos é resultado do que plantamos. Se plantamos o bem, vamos colher o bem. Se plantamos o mal, vamos colher o mal, obviamente. Então, vamos aqui fazer uma ilustração para uma reflexão. O que queremos destacar nessa figura é o entendimento, sabe? Algumas considerações acerca do determinismo relativo, uma perspectiva, obviamente. E vamos tomar como base já uma estrutura já apresentada aqui acerca de duas dimensões de resultado que devemos desenvolver em nossa trajetória evolutiva, né? Que é a inteligência e a moral. A inteligência aqui na horizontal e a moral na vertical. Isso aqui indica que a inteligência, enquanto um vetor, é uma variável independente. E a moral depende da inteligência, por isso ela nessa condição, aqui na perpendicular. Né? E o que acontece é que, a partir desses dois requisitos, ou melhor, desses dois vetores que nos conduzem à perfeição,
né? Tudo orientado pela lei. Então, a conquista da inteligência e da moral nos leva à perfeição. Todo esse processo, né, nessa linha verde, está orientada pelas leis de Deus, pela lei divina, né? Ou lei natural. Embora a ilustração aqui apresente-se uma reta, mas obviamente aqui nós queremos dizer que não necessariamente ela se dá, né, dessa forma. Numa reta pode acontecer em tese, mas ela vai apresentar variações, né? Nessa trajetória, nós vamos ter aqui estágios evolutivos, né? Aqui nós temos na linha tracejada, né, que corresponde à inteligência de laranja e de azul, a moral, os estágios evolutivos que alcançamos, que nós queremos, né, no nosso argumento aqui, da ilustração, dizer o seguinte, porque nesses estágios evolutivos, nós estamos agindo em consonância com as leis de Deus, com a lei divina, com a lei natural, com as leis soberanas da vida. Nós estamos elaborando o nosso projeto, né, e os nossos objetivos e metas, eles estão submetidos aí à vontade de Deus. A manifestação dessas leis que nos orientam aí nessa trajetória evolutiva para a construção aí da perfeição. A busca da perfeição a partir da construção desses caracteres da inteligência e da moral. O que acontece, e nesse sentido, né, ao longo dessa trajetória, nós vamos, obviamente, registrando índices, níveis de felicidade, porque estamos agindo em consonância com a lei de Deus. A lei de Deus orientada para o bem, né? Deus só criou o bem. Deus, né? As leis são para o bem. O que acontece é que em algum, né, momento dessa trajetória evolutiva, em função do livre-arbítrio, né, da nossa liberdade, né, nós podemos criar um desvio. Esse desvio, a figura ilustra que é um desvio caracterizado pela conquista da inteligência e não observância às leis morais, né, a dimensão moral. Quando então o indivíduo perde a sensibilidade em relação à questão do amor, e prevalece aqui o orgulho, o egoísmo, né? O egoísmo e o orgulho prevalecem nessa trajetória em vermelho. E ao prevalecer o egoísmo e o orgulho, a partir do momento que se conhece, uma vez que se já desenvolveu a inteligência, a ação, né, se dá marcada por inconvenientes, por equívocos, por delitos. E várias atitudes são adotadas totalmente contrárias à lei de Deus. É nesse momento que nós nos divorciamos da lei, como aquele trecho que nós lemos lá do céu e inferno. Esse divorciar é essa trajetória equivocada. Porém, todas as leis têm um sentido, que é o bem e nos conduz à perfeição, e por isso o determinismo divino. Aqui entra uma lei, a lei de causa e efeito. Porque essa direção equivocada, esse sentido, né, que caracteriza o delito, a ação indébita, a ação contrária à lei de Deus, chega um momento que alcança o fim. Por quê? Porque está contrário à lei de Deus, que é o bem. E esse sentido aqui é um sentido em que nós vamos caracterizar o mal. O mal acontece justamente nesse momento, porque desviamos, né, divorciamos da lei de Deus.
A lei de causa e efeito, ela vem, então, trazer a mensagem de Deus, a mensagem de Deus para o nosso despertar. Despertar para o verdadeiro sentido da vida. Entender que só o amor é real. Não é? E ao se manifestar, a lei de causa e efeito, então, ela vai trazer para nós uma colheita, que é o sofrimento e a dor. Porque ao operar de forma contrária à lei de Deus, nós vamos colher o que estamos plantando. E essa colheita vem em forma de sofrimento e dor, que é a mensagem de Deus, não para nos punir, mas para nos chamar a atenção para o que é real, para o verdadeiro sentido da vida. A partir desse momento, que a dor pode chegar ao transbordamento, nós vamos, então, alterar o curso da nossa vida. É o momento em que nós, ao recorrer à nossa intimidade e identificar Deus, vamos perceber que estamos agindo de forma equivocada, de forma inconveniente. Esse divórcio aqui, em relação à lei de Deus, traz consequências duras para o espírito imortal. Mas Deus, Ele sempre estará conosco, porque Ele não quer a morte do pecador. Por isso que nós não vamos desviar e experimentar a dor e o sofrimento indefinidamente. Não. Isso vai chegar a um fim. Porque Deus quer a morte do pecado. Deus quer que nós tomemos consciência acerca do que é nobre, o que é salutar. Que nós tomemos consciência acerca da lei. Entender qual é o determinismo divino que é nos conduzir à felicidade. E a pergunta é por que eu quero ser infeliz, sabe? Coisas assim que acontecem na vida, né? Deus nos criou para sermos felizes e temos o livre-arbítrio para podermos, na condição de árbitros da nossa vida, de administrar a nossa vida, alcançar essa condição. E, de forma equivocada, inconveniente, né? Buscamos uma outra opção de vida. Mas a lei de Deus é sábia, né? É a lei de Deus. Ela vai nos conduzir de retorno a Deus, ao nosso Pai. Né? Então é isso que nós queremos caracterizar com essa figura, para entender que o determinismo relativo, ele traz esse aspecto. Nós podemos desenvolver, né, de forma natural os estágios evolutivos em consonância com a lei de Deus, como nós estamos como ilustramos aqui, mas havendo o equívoco, o inconveniente, nós vamos buscar então esse reposicionamento, porque a lei vai trazer para nós a oportunidade através da dor, através do sofrimento. Não a punição, mas a mensagem de Deus é sempre de oportunidade. Porque Deus sempre vai nos apresentar oportunidades. E nós precisamos fazer essa leitura. Não é? Conduzir a vida de uma forma mais reflexiva para entender as circunstâncias. Entender que no contexto da dor e do sofrimento, nós vamos encontrar a mensagem de Deus para nos libertar, a mensagem de Deus que nos traz o elemento reflexivo para nós podermos, então, uma vez que estamos numa trajetória equivocada, buscarmos o verdadeiro sentido da vida, que é amar. Não é? Muito bem. Avançando aqui, falamos da lei natural
né, a lei de Deus. E para algumas considerações breves aqui, vamos trazer a pergunta 614, que o Kardec formula aos espíritos superiores a seguinte pergunta, né? Que se deve entender por lei natural? Pergunta 614 do Livro dos Espíritos, né? E os espíritos superiores respondem a Kardec: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Né? A ilustração que fizemos na figura, né? O que queremos mostrar é isso. Aquela linha vermelha tracejada, né? De forma desviada da trajetória normal, é esse afastamento aí da lei de Deus. Né? Muito bem. Então, acerca das leis de Deus, nós queremos aqui só apresentar uma figura breve sobre a sua classificação. Então, as leis de Deus nós podemos entender que elas se classificam como leis físicas, leis morais. Né? As leis físicas são as leis que regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Elas são de domínio de estudo e investigação da ciência. Já as leis morais, elas dizem respeito ao homem e suas relações com Deus e seus semelhantes. Elas contêm as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. E como nós destacamos no início, o Kardec tem um trabalho muito interessante, né? Ao consultar o Livro dos Espíritos, na terceira parte. A terceira parte é exclusivamente para tratar das leis morais. E o primeiro capítulo, né, dessa terceira parte, ele faz um trabalho muito interessante, né, compilando ali as respostas com perguntas e, obviamente, as respostas dos espíritos superiores acerca das leis naturais, das leis de Deus, né, da lei divina, que é o primeiro capítulo dessa terceira parte. Portanto, convidamos aí ao estudo e a consultar, né, porque ele traz um aprendizado muito interessante. E aqui, essa pergunta, a pergunta 630 de O Livro dos Espíritos, que vai nos ajudar um pouco mais ainda no desenvolvimento dessas reflexões, que o Kardec vai formular, né, formulou a seguinte pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem para Kardec: o bem é tudo que é conforme à lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Está dentro do contexto das reflexões que estamos aqui fazendo, das considerações, inclusive das ilustrações, né? Sobretudo da ilustração que apresentamos agora há pouco, para caracterizar aquele processo, né, evolutivo do determinismo relativo, quando então, fazendo uso do livre-arbítrio, nós desviamos, né, a nossa trajetória. E esse desvio é justamente um desvio que caracteriza essa ação indébita, infringir a lei de Deus. Certo? E esse trecho do livro A Gênese, no capítulo 3, o Kardec faz a seguinte consideração: Deus, toda bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o bem. O momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Na figura que ilustramos há pouco, na segunda figura, que nós colocamos a linha tracejada de vermelho, que desvia a rota, e aquele desvio é um desvio característico da predominância do egoísmo e do orgulho, né? E aí, portanto, caracteriza essa infração em relação às leis de Deus, né? Ela tem um momento, tem um fim. Ali nós identificamos a lei de causa e efeito, né?
E chega o momento que é o momento em que o espírito imortal vai despertar. Como aqui nós estamos vendo no texto que grifamos. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável. E aí, o espírito, né, vai tomar a decisão de retornar ao Pai. Entender que Deus está sempre conosco, nos acompanha, nos sonda a intimidade e sabe de todas as nossas necessidades. Por isso que, né, destacamos lá que a mensagem de Deus vem em forma de dor e sofrimento. A mensagem para o despertar. Sabe por quê? Porque esse excesso do mal moral, que se torna intolerável, isso traz para o espírito uma dor muito grande. E por isso a necessidade do retorno. E aqui eu queria só destacar um ensinamento de nosso Senhor, Jesus Cristo, que nos ensina por meio da parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, versículo 11 a 32. É uma parábola muito interessante, que nós não temos o propósito de desenvolver aqui, mas ela nos mostra a figura do filho pródigo, que chega um momento que lembra de Deus, ele desperta, né, a partir do momento que está vivendo uma realidade, que é uma realidade que nós entendemos, né, dentro do nosso entendimento aqui, trazendo esse entendimento da espiritual da letra, o momento em que a dor chegou nesse patamar intolerável. Aí ele lembra de Deus e volta. E a parábola é muito interessante, né? E obviamente, sugerimos aqui, né, o estudo, né, a busca do entendimento dessa parábola, porque ela traz ensinamentos fantásticos, sabe, dentro desse processo aí, que nós, então, aqui entendemos que é o determinismo divino, que nós exploramos nessas considerações até aqui. Portanto, queremos, nesse momento que estamos concluindo essas considerações sobre determinismo divino, dizer que determinismo divino é o bem. Né? E nesse trecho aqui do livro A Gênesis, no capítulo 3, nós temos aqui as seguintes considerações de Kardec. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. É o momento de cada um. E cada um vai, em algum momento, tomar essa decisão, acionar a vontade para procurar o caminho do bem. Porque esse é o determinismo de Deus. Muito bem, na sequência nós vamos desenvolver algumas considerações sobre livre-arbítrio, uma vez que destacamos aqui nessa parte, nesse trecho que fizemos algumas considerações sobre determinismo divino, destacamos aqui em alguns momentos a questão do livre-arbítrio. Então, tomando como base, né, essas considerações sobre determinismo divino, como entender o livre-arbítrio recorrendo aos postulados da doutrina espírita? Então, vamos trazer aqui algumas questões também do Livro dos Espíritos, sabe? Para poder... Muito bem, vamos desenvolver aqui algumas considerações e, primeiramente, queremos apresentar esse trecho do livro Obras Póstumas, do capítulo 3, item 16, em que o livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento,
o que é um dos atributos essenciais do espírito, né? Texto muito interessante porque, de forma breve aqui, nós já temos uma definição. A liberdade de fazer ou não fazer. E a vida, né, a nossa vida vai ser marcada por escolhas. E esse é o grande desafio que enfrentamos. De seguir tal ou tal caminho. Veja, qual o caminho? Qual é a escolha que vou fazer? Né? Como Paulo, né, já nos orientou há 2000 anos mais, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós precisamos fazer escolhas. O exercício do livre-arbítrio, né, que se expande à medida que nós avançamos em nossa trajetória evolutiva, da construção do conhecimento, da inteligência, nós vamos ampliando a nossa possibilidade de decidir, de escolha, de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho. Mas aí é a responsabilidade que devemos ter. E por isso a dimensão moral é fundamental para que a gente possa fazer essa escolha de forma harmoniosa, em consonância com a lei de Deus, para não cometermos os inconvenientes, os equívocos, os delitos, como caracteriza aquela linha de desvio que apresentamos na segunda figura, né? Para não termos que enfrentar a dor naquela perspectiva, né? A dor da provação, a dor da expiação, né? A dor, o sofrimento. Avançando aqui, nós temos essa pergunta que é muito interessante. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Na pergunta 843 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos superiores respondem a Kardec: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Não é? E não, nós temos a liberdade, temos a capacidade de decidir. Nós somos árbitros da nossa vida. Destacamos num trecho anteriormente aqui. Nós precisamos fazer gestão, administrar a nossa vida. E, nesse sentido, temos que enfrentar os desafios para fazermos as escolhas, né? E considerando nossa vida de relação, o limite da manifestação individual se encerra quando começa a liberdade alheia. E aqui entra a questão para entendermos a ação harmoniosa com as leis de Deus. Para não caracterizarmos aquele momento da dor e do sofrimento na perspectiva expiatória, provacional, né, como colheita, porque não tomamos consciência acerca da liberdade alheia e não a respeitamos. Então, o limite da manifestação individual se encerra quando começa a liberdade alheia. E aqui, para nós entendermos que a liberdade é relativa, não é? Nós precisamos ter essa consciência. Outra pergunta muito interessante é a pergunta 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? E a resposta dos espíritos superiores a Kardec: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazer. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, isso é interessante nós refletirmos, né? Porque a criança, primeira infância, é um espírito imortal encarnado. É um atributo do espírito, o livre-arbítrio. Mas a criança, vamos colocar como exemplo aqui, a primeira infância, é quase nula, porque ali o que prevalece é o livre-arbítrio dos pais, né, dos educadores, que o acolhem, né, nessa experiência encarnatória,
para dar a ele as orientações seguras dentro do processo educativo. A educação sempre articulada a partir daqueles dois vetores, a construção dos caracteres intelectuais e da moral. Então, uma criança nessa fase da primeira infância, né, e também na segunda infância, e aí os pais vão ter que perceber até que ponto essa criança apresenta alguma maturidade para fazer já, e aí deixá-lo exercitar algumas escolhas. Mas, via de regra, prevalece, sobretudo no nosso mundo de prova e expiação, deve prevalecer a orientação dos educadores, daqueles que acolhem esse espírito nessa experiência reencarnatória. Não é? E aqui eu frisei a vontade, e nós vamos desenvolver na sequência aqui. E essa outra pergunta ela é muito interessante porque o Kardec ele faz aqui um questionamento que, olha, observe, não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer, está na questão 845, e os espíritos superiores respondem a Kardec. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática dos atos repreensíveis, do que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Isso aqui é interessante, a vontade. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, vejam bem, ao reencarnar, o espírito pode trazer para essa nova experiência, né, essas predisposições instintivas do vício, por exemplo. Né? Vício de qualquer ordem. E aí, o Kardec pergunta, essas predisposições não constituem obstáculo? Os espíritos vão responder, as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Certo? Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis. E mais, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Então, o espírito encarnado que apresenta uma predisposição instintiva para um vício em uma determinada área, né, da bebida, do cigarro, do sexo, em qualquer área, ele vai receber influência de espíritos inferiores. São espíritos que simpatizam com aquela mesma área do vício que ele traz. E isso aí, sim, pode arrastá-lo à prática, né? Mas olha só o trecho grifado. Não há, porém, arrastamento irresistível. Primeiro, por quê? Todos nós reencarnamos para o aprimoramento moral. Todos nós reencarnamos para buscar a perfeição. Essa é a lei. Ninguém reencarna para fazer o mal. Todos nós reencarnamos para fazer o bem, orientados a partir da lei de Deus, né, do determinismo divino, que é o bem. A busca pela perfeição. É importante considerar isso. Porém, vai depender da ação de cada um, do exercício do livre-arbítrio de cada um. Como os espíritos respondem aqui, não há, porém, arrastamento irresistível. Uma vez que se tem a vontade de resistir. O espírito que traz uma predisposição instintiva de algum vício, ele pode vencer esse vício. Aliás, ele reencarnou com esse propósito, para poder, né, alcançar a perfeição. E aí, obviamente,
o seu propósito é o aprimoramento moral. E mais, a sua vontade, a vontade é uma das potências da alma que nós precisamos acionar para resistir, para vencer o mal, para vencer a nós mesmos. Vencer, né, a nossa, o homem velho da prática dos inconvenientes, dos equívocos, dos delitos, para, né, celebrarmos como homem novo uma nova realidade. E no final do trecho aqui, lembrai-vos de que querer é poder. Eu tenho, então, que exercitar esses elementos, né? E aqui o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele traz o seguinte, que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a vontade é a gerência esclarecida do nosso, né, da nossa casa mental, que dirige, governa todos os setores da ação mental. E aqui tem um outro trecho também no Emmanuel que eu trouxe só para nós refletirmos um pouco mais sobre a vontade, porque quando se fala em livre-arbítrio, nós vamos entender essa questão da vontade, sabe? Porque todos nós somos capazes, né, de exercitar a vontade, sendo uma das potências da alma, para vencer a nós mesmos, sabe? E alinhar o nosso objetivo, a nossa meta, a vontade de Deus, que são as leis. E aqui o Emmanuel vai dizer o seguinte, sem ela, sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivo séculos. Séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. Para finalizar aqui com Emmanuel, então, ele vai dizer o seguinte, que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, essa potência da alma nós precisamos acionar para podermos agir em consonância com as leis soberanas da vida, com as leis de Deus. Porque Deus nos criou para sermos felizes. É esse o determinismo, né? Divino. E fatalidade? Como entender na perspectiva da doutrina espírita, né? Considerando já esses apontamentos que aqui. Vamos, então, desenvolver essa pergunta, que é a pergunta 851 de O Livro dos Espíritos, em que o Kardec formulou o seguinte, aos espíritos superiores. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Até aqui nós já fizemos algumas considerações, né? Alguns apontamentos sobre determinismo divino, livre-arbítrio. Podemos, então, já, em algumas considerações já finais, entender que nós somos árbitros da nossa vida, somos os administradores da nossa vida, nós colhemos o que plantamos, se plantamos o bem, colhemos o bem, se plantamos o mal, colhemos o mal, e aí vem forma de dor e sofrimento para nós despertarmos acerca do verdadeiro sentido da vida. E aqui, com base nessa questão, vamos refletir, assim, tomando como base a resposta dos espíritos superiores, que diz o seguinte, que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez. Certo? Isso é interessante. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Então, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a,
instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Então, todos nós, ao reencarnarmos, trazemos um planejamento. E nesse planejamento, portanto, nós trazemos as provas, as provações, as expiações, pelas quais devemos nos submeter, tendo em vista as nossas necessidades evolutivas. Não é? E isso se dá para cada um. E as circunstâncias da vida vão trazer aí a mensagem de Deus para podermos, então, desenvolver a nossa experiência encarnatória, que, repito, tem sempre como objetivo o aprimoramento moral. Todos nós reencarnamos para evoluir, para buscar a perfeição. Essa resposta, ela continua e, nesse trecho, falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. É preciso entender a vida nessa dinâmica, nessa perspectiva. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio. Sempre recebemos esse auxílio, a começar do nosso anjo guardião. Mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade, porque a vontade é de cada um. O livre-arbítrio é de cada um tem essa condição de agir. E tem a vontade, porque essa é uma potência da alma. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. É diferente. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Nós podemos resistir a qualquer tentação, a qualquer influência negativa, mas precisamos acionar a vontade, como Emmanuel destacou. Só a vontade é capaz de garantir a harmonia do espírito, porque a harmonia do espírito é agirmos em consonância com as leis de Deus. Vamos aqui, esse destaque que estamos dando aqui, que a fatalidade está nos acontecimentos que se apresentam por serem consequência da escolha feita pelo espírito antes de encarnar. É o que o trecho aqui que nós estamos apresentando traz para nós, né? E essa outra questão, né? Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem, não lhes estará no destino o infortúnio? E os espíritos respondem, são talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais à conta do destino o que as mais das vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas. E se considerarmos aqui esses apontamentos que já desenvolvemos. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolado se sentirás. Por isso que a doutrina espírita é consoladora, porque ela traz o ensinamento, não é? Uma outra questão interessante aqui é essa, né? Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? É a questão 853 de O Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem a Kardec. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. São esclarecimentos para nós entendermos a questão da fatalidade, né? Entendermos, né,
o significado e a abrangência desse termo, né, fatalidade. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Vamos a outra questão aqui, a 853A, que é o seguinte: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Essa é a questão 853A, e os espíritos superiores respondem a Kardec: não. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Lógico, uma vez que trazemos conosco o nosso planejamento reencarnatório, temos na intimidade do ser essa consciência, né? É muito interessante aqui, porque vejam bem, só para fazer um destaque, né? Voltando à pergunta, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Então é isso, né? Muito bem, como encaminhamento final, queremos compartilhar aqui uma reflexão com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Anotado por João, capítulo 8, versículo 12. E o texto é o seguinte: e outra vez lhes falou Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Podemos aqui tirar um sentido para nós. Jesus nos falando: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Porque Jesus é a diretriz, é o exemplo, é o modelo, é o guia para podermos, então, nortear a nossa vida submetidos ao determinismo divino, com um exercício equilibrado, responsável do nosso livre-arbítrio. E nesse trecho, o Espírito Emmanuel, no livro Segue-me, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, faz também a seguinte consideração: o Mestre acendeu a luz no caminho. Mobiliza a tua alma ao encontro dele. É o que deixamos aqui com todas e todos para refletir. Agradecemos a atenção de todos e todas que compartilharam conosco dessas reflexões, oportunidade que agradecemos nosso Senhor Jesus Cristo pelo amparo espiritual, e que a paz de nosso Senhor nos acompanhe sempre. Assim seja.